Olá, tudo bem? Estamos aqui para uma lição especial. Está se aproximando uma data muito importante para todos nós cristãos, seguidores de Cristo. Essa comemoração, essa festa é a Páscoa. E a gente tem visto em todos os meios de comércio, propaganda, os marketing, falando sobre uma Páscoa que não é a Páscoa verdadeira, a Páscoa que a palavra de Deus fala. Então, nós estamos aqui hoje para falarmos da Páscoa verdadeira, lembrarmos qual o verdadeiro sentido da Páscoa, lembrarmos qual é o centro de toda a Páscoa. E nós entendemos pela palavra de Deus que o centro de toda a Páscoa é Jesus. Se comemorarmos a Páscoa e não nos lembrarmos de Jesus, de nada adianta. Então hoje eu trouxe uma adaptação dessa história que fala sobre as letras do nome Jesus. É uma adaptação, esse recurso já existe, mas eu trouxe a minha adaptação desse recurso. E hoje nós vamos lembrar, para comemorarmos a Páscoa, lembrar que Jesus sempre existiu, mas lá no nascimento de Jesus, ele veio como um bebê, ele veio como homem, para assim nascer, crescer e vir a fazer a sua missão, a missão maior que ele veio na terra. Então, crianças, nós temos este momento em que Jesus nasceu, mas ele sempre existiu. Ele estava ao lado de Deus na criação e aqui ele veio em carne. O Verbo se fez carne e veio e habitou entre nós. Então a Páscoa vai nos lembrar que Jesus, um Deus todo-poderoso, um Deus sem pecado, um Deus justo, ele veio, ele se encarnou e com a sua justiça ele veio para cumprir a sua missão nessa terra. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nos fala sobre isso. Jesus ele veio e se entregou como justo, o justo pelo injusto, o justo pelo pecador, eu e você, porque nós pecamos, nos afastamos de Deus, nos desagradamos a Deus com os nossos pecados. Então o justo veio com uma missão e ele veio para morrer pelo pecador, no qual eu e você, eu sou o principal dos pecadores. Segundo a carta de Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Então, Jesus, a letra J, nos vai lembrar sobre Jesus, o justo. Daí, então, podemos trazer a segunda letra do nome Jesus, que é a letra E. E a letra E é de entrega. A entrega, a missão que Jesus faz. Em Gálatas, vamos abrir aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, de Deus nosso Pai. Jesus, ele se entregou na cruz por nós. Essa era a missão central de Jesus. Ao nascer, ao se encarnar, era o próprio Deus descendo à terra para estar entre os homens com uma grande missão, a missão de um dia morrer na cruz, se entregar à morte na cruz. Então, nós entendemos que Jesus se entregou por mim e por você. Ele fez essa entrega por amor. Mesmo nós pecando, Jesus ele sempre nos amou e Deus fez esse plano todo da salvação
e da entrega de Jesus na cruz por nós. Outra coisa que podemos lembrar com a letra E, Ele vive. Essa frase, Ele vive, foi anunciada lá após a sua morte na cruz, foi anunciado que Ele já não estava mais no túmulo, mas que Ele vive. Essa era a mensagem lá. Depois de 3 dias que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele viveu de novo. Esse é o significado que nos dá esperança. Ele se entregou, Ele vive e Ele nos traz esperança. Então, Jesus, Ele não está na cruz, Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio e Ele está vivo. Ele venceu a morte, Ele derrotou a morte. Ele é um Deus que se destaca de qualquer Deus, porque Ele ressuscitou. Ele traz esse significado. Romanos 15, 13 nos fala sobre essa esperança que podemos ter em Jesus. Jesus, Ele se entregou, Ele está vivo e Ele traz essa esperança para nós. A esperança de uma vida com Ele, a ressurreição daqueles que creem. Então é maravilhoso esse sentido para nós. Um lar eterno. Jesus, Ele dá essa esperança para nós. Então Ele está no céu ao lado de Deus hoje, porque Ele já veio, se entregou por nós. Ele vive, já não está mais no túmulo, mas está ao lado de Deus, nos alimentando de esperança de um lar eterno. Também Jesus, o nome Jesus tem o S, e o S é de salvação. Essa foi a missão de Jesus, se entregar para a nossa salvação, para a salvação do pecador que estava caído, que estava longe de Deus. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, nos fala isso, que nós somos salvos pela graça e pela graça de Deus. Então, a salvação, ela é de graça, né? A partir do momento que cremos no nosso coração, nós somos salvos pela graça. E isso é o significado maior da Páscoa. Entendermos que um Deus se fez homem, habitou entre nós, se entregou, morreu na cruz para nos dar a salvação. Outra coisa que podemos lembrar com a letra S é sobre a Santa Ceia. Hoje a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos pelo mundo, é comemorada também ao servir a Santa Ceia do Senhor, que foi instituído por Jesus. Quando Ele ressuscitou, Ele fez novamente a refeição da Páscoa com os seus discípulos e Ele então falou: "Fazei isso em memória de mim". Então Jesus, Ele quer que a sua igreja faça a Santa Ceia em memória dEle, por Ele, lembrando do ato sacrificial de Jesus. Então a Santa Ceia, que é o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e o pão, que simboliza a carne de Jesus, entregue na cruz para nos dar a salvação. Que maravilhoso, não é, crianças? Que bênção a gente entender que a nossa salvação está representada também através dos elementos da Santa Ceia, lembrando do sacrifício que Jesus fez para conquistar a salvação para nós. Nós também temos no nome de Jesus a letra U, e U de único. Deus, Ele entregou o seu único Filho por nós. Em João capítulo 3, versículo 16, nos fala isso. Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz por nós, para que nós não morramos, não pereçamos no pecado, não ficamos lá sendo destruídos pelo pecado, mas temos a salvação pelo único Filho. Nós também entendemos que Jesus, Ele é o único caminho que nos leva a Deus.
Ele é aquele caminho perfeito. Nós não precisamos de atalho, não precisamos de nenhum outro caminho senão Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 6, ele se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu senão por mim. Ninguém vem a Deus senão por mim. Esse é o caminho certo. Nós não precisamos de atalho. Nós também entendemos, de acordo com Isaías 43:11, que Jesus é o único Salvador, o único que morreu pelo pecador. É Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar esse acesso a Deus. É o único Salvador. Ele é a única porta, como a gente vê, o único caminho e a única porta que nos leva para Deus. João capítulo 10, versículo 9. Então devemos crer no único, o único que é Filho, o único Filho especial de Deus, o único caminho, o único Salvador e a única porta é Jesus, para nos levar à morada celestial. Jesus também tem na sua palavra, a letra S, encerrando assim o nome Jesus. A letra S vai nos lembrar o quê? Que Jesus deu a salvação e por isso somos salvos. Salvos, eu e você somos salvos se cremos no nome de Jesus, se cremos no sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Então eu e você podemos de graça, através da fé, ser salvos. Crer na vida eterna que Jesus nos deu. A Páscoa é isso, é a vida eterna, é a esperança da vida eterna, da ressurreição em Jesus. Então, podemos crer no sacrifício de Jesus que nos leva à morada celestial. Esse S, além de salvo, que nos lembra sermos salvos, lembra também que é sacrifício. Jesus, ele fez o sacrifício, ele já fez, ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Ele é a nossa Páscoa. Devemos agradecer e honrar a ele que devemos agradecer, a ele que devemos nos reunir em oração e orar e agradecer e dedicar as nossas esperanças nesse dia da Páscoa. Ele está vivo, ele ressuscitou e ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. João, capítulo 14, versículo 2. Deus te abençoe. Tenha uma Páscoa maravilhosa, especial com Jesus.